Olá! A indústria da construção é uma das atividades econômicas mais antigas da humanidade. Ao longo dos tempos, desenvolveu-se em dois ramos específicos e distintos: a indústria da construção civil leve e a indústria da construção civil pesada. A construção civil leve engloba todos os empreendimentos imobiliários, obras e edificações e todos os tipos de edifícios, obras que não são de infraestruturas. Já a construção pesada está voltada para obras de infraestrutura em um amplo espectro de segmentos: infraestrutura de transportes, saneamento, energia elétrica, redes de transportes por dutos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, obras de concretagem de estruturas, indústria de mármores e granitos, instalações industriais de grande porte e instalações desportivas, infraestrutura de obras públicas, obras marítimas e fluviais, etc. O Ideias em Debate de hoje fez questão de trazer essas informações para mostrar a importância da indústria da construção para o desenvolvimento econômico e social. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, informa que a cada R$1 milhão de investimento, a construção civil cria 7,64 empregos diretos e 1,4 empregos indiretos, que geram 492 mil e 772 mil sobre o PIB, respectivamente. A CEBIC diz que a maior parte do que é investido na construção civil no Brasil retorna como PIB, emprego, imposto e renda. O setor carrega ampla capacidade de produção que pode ser desencadeada rapidamente. Para explorar essa temática relacionada ao setor da construção civil e industrial no Piauí, recebemos no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação dessa semana, Andrade Júnior, vice-presidente do Centro das Indústrias do Piauí, e Guilherme Fortes, presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil de Teresina, o Sinduscom. Para saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias e Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @ODiaTV. E, inicialmente, eu faço, já agradecendo pela participação de vocês, mas eu faço uma pergunta para os dois. Queria que vocês explicassem sobre essa importância da indústria da construção civil para o desenvolvimento econômico e social. Fique à vontade, amigo. Bem, Capelo, eu sempre digo que a indústria como um todo, ele seria o motor para trazer o desenvolvimento aqui para o estado do Piauí. Na verdade, o agro, ele já está bem encaminhado. Ele tem sistema que já roda naturalmente, Então, pouco precisaria do estímulo do Estado. Já a indústria, e a indústria como um todo, e você falando propriamente da indústria da construção, ela representa 50% do PIB da indústria aqui do estado do Piauí. Então, é uma indústria muito forte, eu acho até que o Guilherme pode falar melhor. Mas vejo, e até recomendo em algumas oportunidades que posso, que a gente tem que fazer um pacto pela indústria, e aí envolvendo a indústria da construção civil muito forte aqui no estado, como já falei. Um pacto no seguinte sentido, de que se nós não pudermos melhorar, pelo menos que a gente não crie leis ou normas que prejudiquem essa expansão natural que a gente espera. Só para citar, Campelo, a nossa indústria representou 20% do PIB aqui do estado do Piauí. Ela encolheu com o tempo. E a gente percebe que tem um espaço muito forte e há uma vontade muito grande, e a gente, enquanto líder dessa categoria, a gente percebe muitos empresários querendo empreender, abrir sua indústria no estado do Piauí. O Piauí é um estado pujante, a gente crê fortemente de que nós podemos crescer muito. Agora, nós temos que ter talvez vamos discutir isso aqui durante o debate, algumas premissas para isso acontecer. E o crescimento da indústria representa o desenvolvimento econômico e social do próprio Estado, não é isso, Guilherme? Sem dúvida. A construção civil e a indústria está intimamente relacionada. É o mesmo setor. A construção civil é indústria.
E aqui, nesse momento, nesse debate, ela é muito oportuno trazer que a indústria em si, ela vem sofrendo há mais de 30 anos, ela vem encolhendo a indústria. São dados estatísticos, nós temos algumas décadas perdidas com relação à indústria e temos que ter um olhar e uma ação coletiva para resgate. A indústria é onde faz a transformação dos bens e podemos fazer essa comercialização de maneira mais efetiva e ficando recurso no nosso Estado. Então, essa união que temos hoje muito forte, o setor da construção civil, da CIEP, que o amigo Andrade sempre participou e sempre muito deu sua contribuição, ela é muito relevante. Nós temos que ter uma ideia de fazer uma expansão industrial e até entender, como foi colocado, que o agro está muito bem, mas as potencialidades que temos em determinados lugares, para poder ver qual é a vocação de cada região. E com a construção civil é tudo isso. Tudo que envolve indústria, tudo que envolve agro, tudo que envolve habitação, a construção civil vai estar presente. Então, esse motor, essa mola mestre, essa indústria que teve muito forte durante a pandemia, salvou muitos empregos e levou dignidade às pessoas, está aí pronta para se desenvolver. Era isso que eu pegando esse gancho aí que você falou da pandemia, né? Que interessante, que muitas atividades durante a pandemia, essas atividades, elas praticamente, algumas deixaram até de, ficaram totalmente paradas, né? No caso da indústria, ela se manteve e a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Construção Civil, informou que em 2021 houve um crescimento de 7,6% na indústria da construção. Isso se refletiu também no Piauí, a indústria também cresceu durante o período da pandemia. Como é que se deu, a que fator se deu esse crescimento da indústria nesse período? Com relação à construção civil, o setor como um todo tomou uma atitude muito séria. Ele resolveu parar antes das instituições, do Estado, qualquer recomendação, pelo simples fato desconhecido da pandemia, do Covid, são desconhecidos por todos. Então, aqui o Sinduscom Teresina, as empresas se juntaram e pararam antes para poder estudar. E nesse estudar, foi feita uma rotina de pesquisa de qual a melhor marca, qual a melhor rotina de ida ao banheiro, rotina de como sentar para se alimentar, qual a melhor máscara, qual é a melhor condição de trabalho para essas pessoas. E com isso foi feita uma pesquisa muito grande ao longo do Brasil, com a CEBIC e os Sinduscoms. E aí pudemos retornar ao trabalho com toda a segurança. E o que aconteceu na pandemia foi simplesmente uma reavaliação do modelo de vida, do que é que vale a pena viver, o que é que as pessoas querem dentro das suas casas, e teve realmente uma corrida para novas habitações, ou do que as pessoas entendiam com que era melhor. Condomínios, loteamentos, condomínio fechado, casa, apartamentos que teriam um aparato de lazer mais aconchegante para a família. Então, isso aconteceu, esse crescimento foi real, tivemos esse crescimento em Teresina, tanto, Campelo, que foi necessário importarmos aço da Turquia. Nós aqui em Teresina importamos aço da Turquia para poder atender a demanda naquela época. E o que é mais importante, que as pessoas que estão nos assistindo entendam, que é o gatilho da construção civil, ela é rápida. Teve esses lançamentos, tiveram essas vendas e hoje está acontecendo a execução dessas obras. Então, também pode ser constatado o pleno emprego, não o pleno emprego, mas a continuidade, através do CAGEC, dos empregos adquiridos durante a pandemia. Então, realmente aconteceu, gerou emprego, gerou obra e gerou economia. Andrade Júnior, vice-presidente do Centro das Indústrias do Piauí, e Guilherme Fortes, do sindicato, presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil de Teresina. E eu queria, inicialmente, terminamos o primeiro quadro falando sobre o avanço da construção civil. E aí nós temos o programa da programa Casa Verde e Amarela. Esse programa, Guilherme, ele é o mesmo programa que veio Minha Casa Minha Vida? Tem alguma diferença? Como é que funciona o programa Casa Verde e Amarela? Campelo, excelente para uma oportunidade de explicar para quem está nos assistindo que são programas que são continuidades. O programa Minha Casa Minha Vida, ele foi o primeiro programa de fato habitacional que teve uma inclusão muito grande das pessoas. O programa era dividido em 3 faixas. O faixa 1, com esses grandes condomínios, programas, 500 casas, 1.000 casas, até 2.000 casas. E o programa de casas vendidas para um cliente, como de forma geral, com o subsídio do governo federal.
Nessa nova gestão, que foi o Casa Verde e Amarela, do governo atual, o programa já foi focado somente na venda de imóveis, na negociação de quem tinha da facilidade do subsídio. Não teve a parte do faixa 1, que foi desses grandes empreendimentos. Então, são programas complementares, um foi continuidade do outro. É importante dizer que não tem questões políticas nessa fala, mas é um programa que pode desenvolver demais a construção civil. Eu queria só dar um dado para você interessante. Nós chegamos a ter aqui 11 mil funcionários. Hoje nós temos entre 5 mil funcionários. Se voltássemos, Andrade, a produzir o que produzíamos antes, nesse período de 11 mil funcionários, nós teríamos um acréscimo de 1,5 bilhão em circulação na economia e 600 milhões em impostos para o Estado. Então, isso é um volume de dinheiro que não é um sonho. Isso nós já fizemos no passado, mas quando? Quando justamente o que nós estamos fazendo aqui, discutindo empreendedorismo, discutindo quando os entes não atrapalham o desenvolvimento. Então, a expectativa, temos uma mudança de governo agora, repito, independente de opiniões políticas, mas o novo governo tem um viés social maior e há uma expectativa do retorno desse faixa 1, com empreendimentos, acredito que não mais nesse volume de 2.000 casas, 1.000 casas, mas um programa mais maduro, de fato, porque as pessoas aprendem com os erros, tiveram também alguns erros nesses volumes, até porque quem mora lá precisa estar perto do trabalho, esses empreendimentos terminam, às vezes, ficando um pouco mais distantes. Então, eu pessoalmente acredito que nesse novo governo terá um viés social maior, um programa Minha Casa Minha Vida com maior recurso no faixa 1, mas lembrando que não é só habitação, né? O empreendedor da construção civil pensa nesse organograma como um todo, para que a gente não dê aquele voo de galinha, né? Que a gente consiga fazer um planejamento de maior longo prazo, que as empresas consigam encontrar o nicho onde trabalhar e esses empreendimentos imobiliários que sejam casados com atividades empresariais, industriais, para que isso vire um organismo vivo e que ele seja perene. Falando das atividades industriais, Andrade, nós estamos tratando da construção civil e que tem esse programa, né, outros programas já tiveram, e para a indústria de um modo geral, existe alguma perspectiva de programas similares que possam contribuir para o desenvolvimento da indústria de um modo geral? Campelo, o que a gente sonha, e eu também, a minha indústria é do setor da indústria da construção, e o que a gente sonha, você vê, o Guilherme falou muito bem do Minha Casa Minha Vida, depois passou para Casa Verde e Amarela, vai voltar para Minha Casa Minha Vida, poderia ter sido outro nome se fosse outro presidente. Então, a gente está necessitando, na verdade, de uma política de Estado para a habitação, e não é diferente para a indústria, né? Então, a gente precisa, eu costumo comentar com os nossos pares lá no Centro das Indústrias, que basta o governo dar esgoto, água, luz e vias. O restante, a geração do emprego, Campelo, tem que ser nas empresas. O Estado ele não tem mais capacidade de suportar essa demanda de jovens que estão vindo atrás de oportunidade de trabalho e emprego. Não adianta mais pensar em concursos, não. Na verdade, os estados estão inchados, eles têm que diminuir de tamanho. E é na empresa, e eu acho que é lá, em estimular a abertura de novas empresas, estimular as que estão em atividade a crescerem, é que nós vamos criar um ambiente assim de geração de emprego para essa juventude que está vindo. Eu acho que é por aí. E eu acho que o Estado entra, creio firmemente que o Estado entra aí, tendo uma política clara. Muito perigoso, nossa indústria definhou com o tempo, porque nossos produtos ficaram caros, é muito mais barato comprar na China determinados produtos do que comprar produzidos aqui no Brasil, devido a essa carga tributária escorchante, ela desestimula qualquer um, e eu acho que entra sim num plano de governo aí federal, diminuir essa carga tributária, é um dos grandes temas que estão aí em pauta e que eles devem ser enfrentados nesse novo governo aí.
Esse é um problema grave que a gente acompanha, que inclusive tem um estudo do Banco Mundial, é o Doing Business, o projeto Doing Business, e que analisa o custo de produção no Brasil e compara com outros países. E às vezes um determinado produto, a indústria para construir no Brasil, para fabricar aquele produto, ele tem um valor muito maior do que o mesmo produto fabricado em outros países. E aí o país perde a competitividade e as pessoas terminam indo buscar esse produto lá fora e diminui a circulação da riqueza e a geração de empregos aqui dentro. E tocando nesse assunto, assim, qual é o maior empecilho para o desenvolvimento da indústria de um modo geral, da indústria da construção civil? Qual é a maior dificuldade que os empresários desses segmentos eles encontram para poderem se desenvolver, para poderem crescer? Se o Guilherme permitir, Campelo, isso já está muito bem divulgado, quais são os gargalos que nós sentimos, né? E, na verdade, o primeiro deles é a burocracia. É muito difícil, claro, temos trabalho já gigantesco nesse sentido de diminuir esse tempo de abrir uma empresa no Brasil, que era campeão, né? Sim. Campeão no sentido bem negativo. Então, nós temos agora mesmo, a nossa junta comercial melhorou muito, se informatizou, mas temos muito ainda a melhorar. Nós temos que facilitar tanto a abertura como o fechamento da empresa, porque aí eu posso abrir uma empresa, não me dei bem, mas é tão fácil abrir e fechar que eu estou estimulado a abrir outra em outro segmento. Eu acho que isso é um. O segundo grande gargalo é realmente a carga tributária. É muito difícil você ter um sócio que consome, né, que leva a vantagem, a grande vantagem do seu negócio. Então, a gente tem que equilibrar a questão da taxação. E, mais ainda, pensando nisso, nesse custo do Brasil como um todo, é possibilitar que os nossos produtos tenham um preço competitivo em relação aos que vêm de fora. Eu acho que é aí que está essa fórmula que o governo federal, e aí sim é o governo federal, o governo estadual não tem como atuar nisso, da gente possibilitar que as indústrias sobrevivam, né, no mercado, porque na verdade o mercado é concorrido. Então nós temos que preparar um Brasil que deixe as empresas prontas para a concorrência internacional. Eu acho que é por aí. O mercado globalizado não hoje, tem como, não adianta. Não tem como você fechar mais o Brasil e numa bolha e não, com certeza. Impossível. E aí é impossível, é negativo. E a questão tributária sem um retorno social no seguinte sentido, que as empresas, além de cumprirem com a carga tributária, ainda estão obrigadas a cumprir uma série de obrigações sociais além dessa carga tributária elevada. Então isso pesa demais para o empresário, né? Sim, Guilherme. O setor da construção civil, ele é extremamente complexo, Campo. Ele é importante quem está nos assistindo buscar entender. A mesma coisa de iniciar uma obra é como abrir uma empresa. Só que ela passa por outras dificuldades. Você tem que fazer toda uma legalização cartorial. Quando a gente fala do que é bom ou ruim, rápido ou demorado, a gente compara com outras entidades da federação. Em São Paulo, você faz um registro de imóvel em 48 horas. Né? Em Fortaleza, você tem lá um modelo de negócio para alvará de construção em que é dada credibilidade ao proponente. Então, você assina um termo dizendo que vai atender todas as normas técnicas. Se alvará, você tem tempo recorde. Isso foi provado que soltou demais os negócios em Fortaleza. Então, quando a gente pensa em problema, a gente vai elencando algumas células de trabalho. E o que tira a nossa competitividade hoje, nós temos a carga tributária, como foi falado aqui pelo colega Andrade, isso é seríssimo, nós temos um encargo de folha de pagamento terrível, 20% de uma folha de pagamento é entregue para o governo e o próprio funcionário, a própria pessoa não consegue sentir valor naquilo que é repassado. Aquilo dali é muito dinheiro, ou seja, a cada 5 meses você dá uma folha de pagamento para o governo. Você tem toda a burocracia cartorial, que não é só do cartório, é o modelo de negócio, né? E também uma proteção da indústria local. A gente está falando de indústria, mas o mundo hoje é aberto. Vou dar o exemplo da importação do nosso aço. Nós tivemos que certificar o aço na Turquia e só a empresa que certificou, no caso, só a nossa cooperativa, que o Andrade faz parte, pode importar esse aço. Você não pode. O mesmo aço da mesma empresa só pode para aquela pessoa determinada. Então, são travas que a indústria também criou para se blindar, e não é essa indústria que o colega Andrade aqui falou, dos 80% dos piauienses que são empresas familiares,
que são pessoas que estão ali no Simples, são microempreendedores individuais, são grandes cartéis. Então, quando eu falo da dificuldade da indústria, são desses grandes cartéis, porque a base da economia piauiense brasileira são as pequenas empresas. A empresa familiar que trabalha o pai, a mãe, o filho, tem 1, 2 funcionários e movimenta uma economia violentíssima. E essas pessoas estão aí todo dia lutando e provando que são empreendedores, e provando que tem que trabalhar, que o lucro é importante, senão ele não cresce. Sim. Então, nós temos dentro da nossa base aí 80%, 70%, 80% de microempreendedores que fazem acontecer. A construção civil ela tem 3 gargalos muito claros que seguram o desenvolvimento. E isso é importante dizer, porque imagine só, vamos citar exemplos reais. Imagine uma Magazine Luiza chega para você, Campelo, você tem um terreno maravilhoso aqui, quero fazer um galpão. Você constrói o alugo de você, mas você tem 6 meses para construir. Não dá. Não vai dar. Não vai dar, por quê? Porque eu não vou ter a documentação. Aí você perdeu o emprego, você perdeu o empreendedorismo, a mulher da quentinha que ia entregar a quentinha não vai entregar, o amigo da bicicleta que chega com o bolo na hora do lanche não vai vender. Então, é uma cadeia que as pessoas não conseguem quantificar o quão ela é ramificada. Então, esse seu programa, a fala da gente, essa oportunidade de estar aqui, pedindo que as pessoas entendam que o empreendedorismo é essencial, que o lucro é importante e que a base das pessoas que estão trabalhando são pessoas respeitosas. É importante entender e apoiar, porque só assim a gente muda a cultura desse país. Existe toda uma cadeia produtiva, né, que ao redor da indústria, né? Não é só o emprego direto que está lá, Perfeito. mas envolve toda uma cadeia ao redor dela, e por isso que é muito importante termos esse incentivo para que haja um crescimento maior ainda, e isso vai trazer maiores benefícios para toda a sociedade de um modo geral. Campelo, Sim. eu quero só ressaltar, foi uma falha, eu devia ter comentado, que aqui no Piauí nós temos talvez uma das melhores leis de incentivos industriais, né? Sim. Então, uma indústria que quer se instalar aqui no Piauí, foi uma luta do setor industrial, nossa antiga Associação Industrial do Piauí, junto com os governos passados, a gente construiu uma lei de incentivo fiscal bem motivadora para se instalar aqui. Temos esses outros gargalos, mas essa lei já é sim um motivo para você estar aqui no Piauí. E a gente quer trazer essas empresas aqui para o estado do Piauí para fazê-lo crescer e ficar forte cada dia mais. Todos os segmentos, né, que estão atrelados, né, eles deveriam estar trabalhando, todo mundo no mesmo propósito, Claro. né? Claro. Então, todos os setores do poder público trabalhando no mesmo propósito para que haja esse desenvolvimento. Claro. E falando nisso, eu queria saber dos nossos entrevistados, quais são as perspectivas para 2023? Existe uma perspectiva positiva? Já ultrapassamos a fase dessa pandemia, né? Já estamos no pós-pandemia. Qual a perspectiva agora do crescimento do setor da indústria de um modo geral, da construção civil, para 2023? Olha, falando aqui um pouco da construção civil, a perspectiva que nós temos é o seguinte: hoje o setor tem um alinhamento muito positivo com a Prefeitura de Teresina para que a gente consiga propor mudanças nas leis para destravar o processo. Então, isso nós temos ganhos já reais. A gente percebe nessa eleição o governador tendo excelentes indicações para o secretariado, demonstrando uma vontade de desenvolver o Estado. E temos uma mudança de governo federal com um viés mais social. Para o setor da construção civil, a expectativa é que tenhamos mais obras, voltarmos a ter obras de habitação de interesse social para o público de baixa renda. Se isso não acontecer, será uma surpresa. Então, as indústrias de telha, de tijolo, de cimento, aço, cerâmicas no preço mais popular, portas, janelas, acredito que elas vão ter já um avanço nos primeiros meses. Isso é a expectativa do setor. E aí, o que você acha, Andrade? É essa mesma expectativa? O que você espera? O Guilherme tocou em pontos relevantes, mas eu colocaria que ainda está muito duvidoso realmente. A gente estava numa balada interessante de expectativa, como eu falei nesse índice, né, que a gente mede de fato, consultadas mensalmente grandes empresas aqui no Piauí e todos os estados. A gente estava num movimento ascendente dessa expectativa, dessa vontade, né, de
que ali está medido o que ele quer empregar na sua empresa, o quanto ele quer investir, qual a expectativa dele de gerar emprego e de produzir mais na sua empresa, na sua indústria. Quando foi agora em novembro, essa expectativa caiu muito, muito forte, devido a essa, eu diria, imprevisibilidade, está muito imprevisível realmente para que esse governo federal, quais são, né, realmente o viés que ele vai tomar. Eu me lembro daquele primeiro governo do presidente Lula, né, que a gente tinha uma expectativa totalmente negativa daquele primeiro governo, que ele prometia coisas que o empresário, de forma muito natural, discordava, e ele nos surpreendeu positivamente, né? Então, mas nesse momento, novamente, a gente vê muitos depoimentos mostrando exatamente aquelas mesmas teorias do primeiro governo. Eu espero, e essa é a nossa expectativa, né, de que seja muito diferente do que a gente está ouvindo, né, os depoimentos que o presidente eleito vem fazendo. Ainda não sabemos realmente os ministros, que eu acho que daria uma certeza, sim, Campelo, para a gente ver qual o caminho que esses ministros... Eu acho que é um bom termômetro, né? De saber qual o direcionamento que cada ministro... A gente entende a escola de cada um, né? Qual é a filosofia deles, para poder a gente gerar esse cenário que você me pergunta. Eu vou ficar devendo. Uma futurologia, né? Mas eu sou um otimista, né? Eu espero que seja um 2023 de muita luz, né? A gente tinha essa expectativa de que seria um ano de, eu diria, de revolução total, que a gente passou por 2 anos aí difíceis, né? Essa pandemia, quase 3 anos, né? A indústria, como eu lhe falei há pouco, sofreu muito nesses 3 anos. E se houver esse crescimento, né? A indústria, de um modo geral, ela vai estar preparada, capacitada, as pessoas estão... Nós temos como absorver esse crescimento, no sentido de termos pessoas qualificadas, capacitadas, para ocuparem esse mercado de trabalho, caso haja essa necessidade? No setor da construção civil, Campelo, é uma situação que envolve tecnologia de construção. Muito já se aprendeu, muito já se usou. Claro que tem uma preocupação maior, se tiver realmente numa linha de otimismo, um boom de crescimento muito grande, não sei nem se temos energia para isso, para mover as indústrias, energia elétrica para movê-las. Então, o que o empresariado deseja é que nós podemos planejar, fazer acontecer, porque na construção civil o gatilho é muito rápido, não é isso, André? Muito rápido. Você gera em um ano, você está ali empregando pessoas. Mas a indústria, ela passa pelo compra de terreno, planejamento, BNDES, execução da obra, implantação, importação de algumas máquinas e equipamentos. Então não é da noite para o dia, é um processo que você está ali durante 2, 3 anos. Então, para a construção civil, essas tecnologias de obra, nós trabalhamos muito com paredes pré-fabricadas, casas com formas pré-montadas e, inclusive, fazendo o treinamento desses funcionários para essa inclusão nesse novo modelo de trabalho. Então, eu acredito que a construção ela é um pouco mais simples isso, mas a indústria, eu acredito que se vier um boom de crescimento, mesmo com otimismo grande... Mas Guilherme, eu acho assim como eu falei sobre o setor, nós temos muitos projetos engavetados, né? As construtoras aqui, pelo menos do Piauí, tem muitos projetos engavetados esperando esse novo momento. Na verdade, nós tínhamos um momento muito bom de financiamento esse ano. Estava motivadíssimo, né? Os créditos fartos, taxas baixas, né? de financiamento. E esse momento, de novembro agora para o ano 2023, seria o ano dos lançamentos. Novamente, colocamos o pé no freio para ver esse cenário que você me cobrou há pouco, né? Mas veja, a indústria de modo geral, ela está preparada sim. Tivemos aquele momento do boom da indústria, quando faltou material lá no passado, 8 anos atrás, 10 anos atrás, e as fábricas aumentaram, fábricas de cimento surgiram, todas as fábricas aumentaram suas plantas. Então nós estamos preparados sim para esse boom de crescimento, que
Oxalá venha realmente de fato. Né? Que aconteça, né? Que aconteça. E tratando disso, a gente vê que um grande desenvolvimento que houve na indústria foi a indústria de alimentação. Não é isso, Andrade? Como é que se deu esse desenvolvimento e como é que está esse mercado da indústria de alimentação no Piauí? Bem, como eu falo, nós temos que incentivar a indústria de transformação do qual, né, faz parte a indústria de alimentos. Eu acho que podemos crescer muito nessa área da indústria e que a gente percebe que teve um apoio muito forte, tanto do Sebrae, né, que treinou pessoas, como você falou há pouco da questão da qualificação, é um dos gargalos, mas o Sebrae, o Senai, essas instituições fantásticas, que sem elas a gente teria uma dificuldade muito forte de empreender, principalmente em estados aqui do Nordeste, e eles tiram essa dificuldade que nós temos aqui e aí estão lá nos dando apoio a quem quer empreender, na verdade até mesmo quem quer iniciar um negócio, você pode procurar o Sebrae, que você vai ter total apoio. Eu acho que foi daí sim que veio esse boom de crescimento no setor alimentar. Fora o fato, Campelo, que foi o setor realmente que mais demandou na pandemia. Na verdade, as pessoas ficaram muito tempo em casa e se alimentaram muito mais. Então, foi a indústria que mais faturou junto com a indústria, com o comércio, né, as farmácias. No geral, né? E eu acho que foi por conta daquele momento. E aí, continuou, você vê na cidade de Parnaíba, quantos supermercados que tratam questão de alimento, e aí vai, e se tem supermercado, tem indústria por trás dando suporte para esses produtos. Eu acho que você citou um ponto interessante, que realmente foi um dos setores que mais cresceu, não só no Piauí, no Brasil aqui. Guilherme, você falou agora há pouco da questão da tecnologia, né, da necessidade, a indústria da construção, ela deve caminhar necessariamente com a utilização dessas novas tecnologias que existentes. Como é que que a indústria tem se comportado para poder receber essas novas tecnologias, mas ao mesmo tempo também tratar com a proteção do meio ambiente, que é algo que tem sido muito decantado de um modo geral no mundo todo, né? A proteção do meio ambiente, o desenvolvimento das tecnologias. Então, como é que a indústria da construção tem conseguido adequar esses dois elementos, né? Da tecnologia e da proteção do meio ambiente? Olha, Campelo, hoje uma obra, como eu lhe falei anteriormente, ela é como se fosse uma empresa que você está abrindo. E talvez não tenha setor mais fiscalizado do que a construção civil. E hoje os empresários da construção civil, contrário, não sei se alguns pensam, são pessoas completamente comprometidas com o meio ambiente e com a saúde e qualidade das pessoas que ali trabalham. Aquela obra que se tinha antigamente, que só do tijolo, não existe mais aquilo. As pessoas vivem uma tecnologia, têm o treinamento, têm uma preocupação com o meio ambiente, do descarte correto, porque aquilo dali é um exemplo para o todo. Você não consegue educar uma pessoa dentro de uma obra que faça direito, que mantenha uma obra limpa, se você está sujando também dentro da obra com resíduos de materiais. Não dá para você ter numa obra vários camburões de lixo, você só jogando lixo, que ali é desperdício. Então essa cultura da organização, cultura da limpeza, do meio ambiente, está muito inserido dentro das empresas. E eu queria complementar com algo que foi falado agora há pouco, que é sobre o Sebrae e o Senai. Eu acho oportuno demais, levando em consideração que nós temos mais de 80 empresas que são micro e pequenas, que as pessoas busquem um Sebrae. Campelo, nós temos incentivado demais nossos parceiros da construção civil, não é isso, Andrade? Claro, para procurar o Sebrae. Lá você tem o corretor que busca o curso de videomaker para fazer uma melhor no Instagram, para aprender a conduzir melhor a imobiliária com relação a fluxo de caixa, programas de computação, uso de Kanban, tecnologias, não é nem tecnologia, é processo de organização, definição de custo, planilha orçamentária. Então, o Sebrae tem sido muito importante e parceiro do nosso setor. E o Senai que também mudou muito. O Senai tem uma gama de tecnologia que as pessoas não têm noção dentro do mundo do Senai. Tivemos agora, semana passada, profissionais para ensinar BIM, que é uma modelagem computacional, em que os escritórios estão usando, em que você projeta esse prédio como um todo, ou qualquer outro, e você consegue ver todas as interferências ali existentes. Ou seja, você traz para o dia de hoje um problema futuro, que isso é tecnologia.
Então, essas instituições, eu gostaria de deixar claro aqui, elas são parceiras do Sinduscom, parceiras da construção civil. Aconselho a vocês buscarem ela. Eu acho que o empreendedor busca pouco, acha que é difícil. Não, se esforce, procure. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai profissionalizar a sua empresa. São muito acessíveis, né? Tanto o Sebrae, o Senai, se a gente botar no âmbito do comércio, Sesc, Senac, todos são extremamente acessíveis. Nosso programa já vai chegar ao final e antes de ouvir as manifestações aí finais, a gente vai finalizar conferindo uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Atenção! O curso imersivo Toda Mulher é Empreendedora é direcionado para mulheres que desejam uma forte reputação, credibilidade, através de técnicas de posicionamento, organização, finanças e autocuidado. Não esqueça, o curso agora será no dia 12 de março de 2023. Eu já aproveito para agradecer imensamente por terem aceito o convite do Ideias em Debate e que vocês sintam-se sempre convidados a virem aqui ao nosso programa. Então, vamos lá. Andrade. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo, né, nesse programa que eu acho que tem uma importância muito forte para o nosso Estado, por quanto ele leva essas ideias em debate para que as pessoas entendam que há um caminho, sim, para se poder ter renda, poder crescer, não só a questão do emprego público, na verdade, esse é um total desuso. Mas eu quero falar, Campelo, bem rapidinho, da importância da tecnologia. É através da tecnologia que o Guilherme discorreu um pouco aí atrás, que vai nos levar a uma indústria que realmente que tenha capacidade de concorrer com toda a ajuda que o governo tem que dar, com a desburocratização, com a redução da carga tributária, mas se não tivermos uma tecnologia que a gente, na verdade, o que está acontecendo no setor da construção, por exemplo, o jovem não quer mais ser pedreiro. Não quer mais ser pedreiro, não adianta. Então nós temos que dar novas funções e a máquina fazendo algumas funções, vamos treinar lá no Senai esses jovens para outras funções nesse mundo de tecnologia, nessa indústria 4.0 que vai chegar na construção também. Está chegando, né, Guilherme? Já chegou. Mas temos muito que avançar. Muito, né? Nós temos que sair de uma construção molhada para uma construção mais enxuta, que use menos água. Então, temos muita coisa. Então, eu creio muito nesse país, eu creio muito nesse estado do Piauí, Campelo. Eu queria dizer que é com esse sentimento de motivação que eu acredito que vamos ter anos aí bem felizes. Sem dúvida, sem dúvida. No Japão já se trata da indústria 5.0 que estão trabalhando. Pois não, Guilherme, suas manifestações aí finais. Olha, agradecer esse espaço destinado ao empreendedorismo, à geração de emprego. É uma discussão que a gente leva para dentro da casa das pessoas, movimenta essa conversa da sala, e o Jornal Dio está abrindo esse espaço com você aqui, trazendo esse debate. Isso é de uma riqueza fantástica. Então, o que eu posso aqui, de fato, é agradecer a você estar doando o seu tempo para poder incentivar o Piauí e quem nos assiste, que a solução é o trabalho. E é isso que está sendo feito aqui. Agradeço demais essa oportunidade de estar podendo contribuir com quem nos assiste e que seja vida longa seu programa. Muito obrigado. Assim a gente espera também, não é? Então, até o próximo programa. Obrigado. E sejam sempre bem-vindos. Meu amigo. Ótimo. Maravilha. Obrigado. Bom, agradecemos a sua audiência, né, e convidamos você a participar da nossa produção, sugerindo pautas e nos enviando feedbacks dos assuntos discutidos através das redes sociais, @ODiaTV e do WhatsApp, 86999112111. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Grande abraço e até mais.